Boa noite, povo que foi gerado na palavra da verdade. É o que diz Tiago no capítulo 1 da sua carta. Você foi gerado pela palavra da verdade. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida nessa noite. Olhando para trás e vendo qual foi a nossa caminhada, por onde passamos, quais foram as conquistas, quais foram as tristezas, as alegrias, os reveses talvez, as derrotas e as vitórias. A Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para trás e trazer à memória aquilo que nos dá, o que pode nos dar esperança. Mas seja o que for que você esteja pensando, todos nós vamos concordar que este ano tem sido muito incomum. Nenhum ano antes deste foi como está sendo este. Não há nada a que se comparar com o que nós estamos vivendo, mas apesar de todos os desafios, apesar de tudo que nós temos passado, coisas incríveis, Deus continua fazendo no meio da sua igreja, na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu grupo. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho essa noite. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 10 diz o seguinte. Nós lemos semana passada, na última mensagem daquela série de Em Busca da Saúde Integral, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto depender de nós, façamos o bem a todos, enquanto tivermos oportunidade, mas principalmente aos da família da fé. Eu gostaria de hoje meditar com você um pouco sobre essa questão do desânimo e do seguir em frente. O que você tem feito nesse sentido? Este versículo diz, não nos cansemos de fazer o bem. E se Paulo nos exorta a tomar cuidado de não nos cansarmos de fazer o bem, é porque ele sabe que é muito fácil nós relaxarmos, nós desistirmos, nós desanimarmos no meio da caminhada, se nós não olharmos para frente e não tivermos uma meta, se não tivermos um foco, um objetivo eterno. Nesta passagem, Paulo diz, olha, para nós não nos cansarmos, para não desfalecermos, nós precisamos saber que há um tempo de ceifa. No tempo certo nós vamos colher. No tempo certo nós vamos ceifar. Não nos cansemos, não vamos cansar, nós vamos colher. Por isso eu quero dizer para você hoje à noite, não desanime, não desista. Independentemente de como você está se sentindo, há mais em você. Você vai encontrar dentro de você aquilo que Deus tem colocado. Deus tem mais a fazer através de você, da sua família, dos grupos aos quais você pertence, através da sua igreja. Deus tem mais. O mundo cada vez mais vai ficando na escuridão. E quanto mais escuro o mundo fica, nós brilhamos mais. A luz do Senhor em você brilha cada vez mais. Continue fazendo o que você tem que fazer. Continue liderando aquele grupo no qual você tem alguma responsabilidade. Seja forte, lidere com vontade, reflita o amor de Jesus neste mundo perdido, destruído em trevas. Porque foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Não desista. Para você refletir sobre este assunto, eu tenho 5 perguntas a fazer para você meditar nessas perguntas e depois levá-las para a sua família, para meditar com os membros da família, com o seu grupo, com a sua igreja, com aqueles que você tem contato. Agende, depois de um tempo, um momento em que você vai rever estes pontos para ver em que ponto estão, como estão indo as coisas, mas as perguntas são as seguintes. Em primeiro lugar, como você está fazendo nesses dias de pandemia, de isolamento, como você está fazendo ou o que você está fazendo para se manter conectado à sua fonte de vida, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, João 15, versículo 4, permanecei em mim
e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Como você está vendo neste texto aqui, a necessidade de permanecermos em contato com Jesus. O que você tem feito para isso? Às vezes nós ficamos ansiosos acompanhando durante uma transmissão como esta, quem são as pessoas que estão lá, por causa da nossa preocupação com as pessoas. E durante a semana os nossos líderes e coordenadores de grupos fazem contato, ligam, ficam sabendo para ver se há algum motivo de oração, para alguma coisa que está acontecendo. Mas queremos ter informações das pessoas, mas nos preocupa quando nós temos uma reunião remota de oração, uma reunião virtual, e vemos algumas pessoas entrando. Algumas até arriscam mandar o pedido de oração. Mas quando vamos olhar quantos chegaram para participar, um tempo gostoso de olharmos o rosto um do outro, de trocarmos experiências, de contarmos, darmos os nossos testemunhos, de orarmos uns pelos outros, até de chorarmos uns com os outros, nós descobrimos que muitos que deveriam estar ali não estão. Isso é generalizado. Na verdade, está havendo uma filtragem para saber quem é e quem não é, quem está interessado e quem não está. A minha pergunta é, onde você tem estado e o que você tem feito para se manter conectado à videira? Você não está obrigado a fazer de um jeito ou fazer de outro jeito, mas você precisa estar conectado à videira. E a igreja tem procurado fazer isso. A igreja tem procurado fornecer meios, momentos em que você e eu possamos estar em contato com o Senhor Jesus, sermos orientados a isso. Se você não estiver lá, isso para nós é motivo de oração, mas pode ser motivo de preocupação, porque não sabemos o que fez com que você não entrasse simplesmente naquele momento. Deixe-nos saber. Se há alguma dificuldade técnica, faça-nos saber. Vamos ajudá-lo, como entrar, que equipamento usar, em que momento, como agir, enfim. Permita que nós saibamos isso, mas saiba, você precisa permanecer no Senhor. Para dar fruto, para fazer o que Ele quer que você faça, você precisa permanecer no Senhor. Essa pergunta, faça para você mesmo, faça para a sua família. Como está a sua família nesta hora? Você tem terceirizado, continua achando que a igreja vai conseguir cuidar dos seus filhos nesses dias de pandemia? Ou você já se deu conta que após 5 meses está na hora de você, homem, chefe de família, tomar a responsabilidade sobre si da caminhada dos seus filhos com Jesus? De você, mulher, de tornar a sua casa um ambiente em que todos tenham prazer de servir a Deus e de buscar a Deus. Como é que você está fazendo para se manter conectado com a fonte? Nós queremos ajudá-lo, mas precisamos que você esteja em contato conosco. Segunda pergunta que eu tenho para você refletir é: como você tem visto Deus se mover nesse tempo, na sua vida, na sua família, no seu grupo ou nos seus grupos, no seu trabalho, na sua igreja? De que maneira você tem observado o agir de Deus? Aonde você tem testemunhado que Ele tem feito alguma coisa? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Muito sabiamente, esta passagem diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então a pergunta é: como você tem feito, o que você tem feito e onde você tem enxergado o agir de Deus na sua vida? A gratidão precisa ser visível. O louvor precisa aparecer. E o louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, mas de lábios de pessoas que têm vivido e observado o agir de Deus na sua vida. Para que você possa mais à frente trazer à memória aquilo que dá esperança, precisa hoje viver na vitória do Senhor e reconhecê-lo em todos os caminhos, todos os dias, nos seus relacionamentos, nos acontecimentos, nas pequenas coisas que Deus vai fazendo.
olhe para trás e descubra o quanto Deus já tem feito. Descubra as maravilhas que Ele tem feito. Seja grato a Deus. Conte isso para a sua família, para o grupo, para a igreja. Terceira pergunta para você meditar. Como você está encontrando tempo durante essa pandemia para se divertir e para descansar? Fizemos uma série de 5 meditações dos últimos domingos sobre a busca da saúde integral. Falamos dos pensamentos, falamos das emoções, falamos do físico, falamos do espírito, falamos dos relacionamentos. E eu deixei para perguntar hoje como você tem feito para descansar e para se divertir. Não é aquela diversão que aprisiona e que torna a pessoa dependente de fazer alguma coisa. Se eu não fizer, eu vou perder a esperança, eu vou perder a alegria. Mas aquela diversão de relaxar, de estar com a família. Ah, pastor, mas está tudo proibido. Será que está tudo proibido? Sentar-se ao lado dos seus não é proibido. Tenho visto pessoas usarem de uma criatividade muito grande dentro de casa, criando brincadeiras, criando jogos, usando o espaço que tem. O que você tem feito para brincar e descansar? Semana passada mesmo, eu perguntava, será que você não está trabalhando demais, quando agora afastado, trabalhando em casa, no seu home office? Será que você não está passando do tempo que deveria e está se esquecendo de descansar? Efésios capítulo 5, versículos 14 a 16. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como loucos, como sem entendimento, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Até parece que esse versículo foi escrito na semana passada. Remindo o tempo, porque os dias são maus. A humanidade é feita de passagens por muitos dias maus, a história da humanidade. E estamos passando por esses dias maus. Qual é a sugestão de Paulo aos Efésios para que isso não faça as pessoas desanimarem, faça-as prosseguirem? Remir o tempo é aproveitar o tempo da melhor forma possível, porque os dias são maus. É muito, para mim, como isso me alegra, como isso me traz ânimo, descobrir que a palavra de Deus tem resposta para tudo. Coisas que a ciência está buscando resposta, coisas que a filosofia busca resposta, coisas que o estudo de tantas áreas do conhecimento buscam a resposta, e você vai, remexe e encontra lá na Bíblia coisas desse tipo. Você precisa aprender a administrar melhor o seu tempo. Remir o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Se há maldade nos dias, no tempo que nós estamos passando, ele diz, cuidado com como você usa o tempo, como você administra o tempo. Quarta pergunta para você meditar. Como o Covid-19 impactou o seu ritmo de trabalho e de vida? E se existe alguma coisa que ou eu, pastor dessa igreja, ou nós, como grupo, possamos fazer para ajudá-lo ou para nos ajudarmos uns aos outros. Se tivermos em mente a direção do Senhor, se soubermos sempre que Ele tem algo que Ele deseja que nós façamos, nós vamos buscar como cumprir esta missão que Ele nos deu. Mas se nós não olharmos de que maneira essas mudanças impactaram o nosso ritmo, impactaram a nossa vida, nós estamos perdendo tempo. Então eu pergunto para você, se você ainda não viu como isso tem atrapalhado, pelo menos há algo que possamos fazer, há algo que você possa ter contato com o seu grupo para fazer. Por isso que eu dizia lá, disse, olha, se você não aparece, se o seu rosto não é visto, se o seu nome não aparece lá, as pessoas vão ficando sem saber o que fazer. Alguns ainda ligam uma vez ou outra, mas quando a pessoa vai desaparecendo, parece que é por vontade dela. Apareça no meio do seu grupo, apareça no meio da sua família, você faz parte, não se isole. Esses dias de pandemia têm criado limites. Eu não sei quanto a você,
Dizem por aí que muitos casais estão tendo problemas, estão brigando. Lá em casa melhorou, parece que mais tempo juntos, parece que a gente vai se conhecendo melhor, vai se desenvolvendo mais, enfim, dá mais risada juntos, enfim. O que você tem feito e como o seu grupo, como a sua família, como os seus amigos têm sido beneficiados com isso? Existe algo mais que você pode fazer? Existe algo mais que nós possamos fazer? Existe algo que nós não tenhamos feito ainda? Dizia lá o texto: não nos cansemos de fazer o bem. Eu quero acrescentar, não nos cansemos de fazer o bem e fazer bem feito. Se você fizer o que vier às mãos, faça e faça bem feito. Hebreus capítulo 10, versículos 23, 24 e 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Há necessidade de nós convivermos, de nos mantermos firmes na confissão que nós fizemos de que o Senhor estaria coordenando, cuidando, dirigindo a nossa vida, e isso sem vacilar. Se estes dias têm sido difíceis, se a sua rotina tem sido muito impactada, saiba que, por mais que mudem tudo ao redor, por mais que digam você não pode mais fazer desse jeito, daquele jeito, a sua fé continua firme e inabalável, e ela pode ser guardada sem vacilar. Amém, meu amado? Que Deus o abençoe. Quinta e última pergunta que eu tenho para você é: quão especificamente eu poderia estar orando por você? Eu, pastor, e o seu grupo. O seu grupo precisa saber sobre o que orar. Você faz parte de um dos grupos desta igreja. Se você é de outra denominação, Deus o abençoe, ou de outra igreja, mas com certeza há lá na sua igreja um grupo ao qual você pertence. Se você não tem igreja nenhuma, você é nosso convidado. Deixe o seu nome aí, deixe um contato, entre em contato com a igreja e nós vamos entrar em contato com você para que você faça parte do nosso grupo. Faça isso. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Jó, quando estava naquele problema todo que ele estava vivendo, a Bíblia diz que a sua sorte, ou a sua vida, as coisas que aconteciam para ele, foi mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. Pratique a oração pelos amigos. Melhor ocasião, duas: reunião de oração se você é mulher com as mulheres, reunião de oração dos homens se você é homem, e do grupo, seja qual for o grupo ao qual você pertence. Não sabe ainda? Entre em contato com seu amigo, com alguém próximo da igreja, e com certeza ele vai fazer contato com o coordenador do grupo dele, e você passa a fazer parte de algum grupo, porque nós precisamos orar uns pelos outros, diz a palavra. Esta é a hora de praticarmos a palavra de Deus. Quanto você tem sido sério na aplicação de Deus, da palavra de Deus? Quanto nós temos levado a sério as coisas que Deus tem falado conosco? Enfim, temos as reuniões virtuais, temos as reuniões de oração. Concluindo, continue a crescer no seu papel, na sua função de liderança. Todos nós influenciamos de alguma forma, sejamos crianças, jovens, adultos, idosos. Em algum grupo você tem influência, você tem valor, você, em outras palavras, serve para alguma coisa. Tome então decisões importantes, as mais importantes para você, para a sua família, para o seu ou os seus grupos, o seu grupo da igreja, mas você faz parte de grupo no trabalho, de grupos de amigos, enfim, para os seus grupos. Tome as decisões importantes para estes grupos, e isso com a ajuda destes vídeos que nós estamos publicando. Essas publicações todas, semanais, não é à toa, nós não estamos fazendo isso para simplesmente encher o
tempo nós temos feito pensando em você, na sua casa, na sua família, na necessidade de você não desanimar, de você continuar, seguir em frente. Como eu disse, foram 5 meses. Alguns diziam lá atrás, não, isso vai ser pouco, não, vai durar e tal. Enfim, não sabemos. E ano que vem como será? Não sabemos. Eu sei de uma coisa, você precisa permanecer-se conectado à videira. Você precisa orar e precisa de oração. Você precisa ter um grupo com o qual compartilhar. Você precisa ter tempo para descansar. Você precisa essas coisas todas. Precisa responder essas perguntas da melhor maneira possível. Vou repetir as perguntas para você. Primeira pergunta: como você está se mantendo conectado à fonte Jesus? Segunda, como você tem visto Deus se mover na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu grupo durante esse tempo? Terceira, como você está encontrando tempo para brincar, para se divertir e para descansar? Quarta, como o seu tempo de trabalho tem sido impactado, o seu ritmo de trabalho, a sua vida pelo Covid-19? Quinta, quão especificamente nós poderíamos orar? O que especificamente podemos pedir a respeito de você? Faça-nos saber. Continue então a crescer, continue em frente. Quero completar com 2 passagens bíblicas. A primeira, Filipenses, capítulo 3, versículos 12 e seguintes. Não que eu tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Saiba que você tem um propósito de vida dado por Deus. Ele conquistou você para alguma coisa. Não descanse enquanto não obtiver aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Saiba que Ele tem, olhe para frente, esteja focado. Saiba aonde você quer chegar e não espere que as coisas mudem. Não espere que as circunstâncias estejam favoráveis. Você precisa permanecer na presença do Senhor, fazendo aquilo para o que você foi conquistado. Irmãos, quanto a mim, diz Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quero dizer para você que há coisas que precisam ficar para trás. Quero dizer para você que há coisas que precisam ser esquecidas. Você não pode viver a vida inteira carregando algumas coisas. E Paulo diz, olha, esses dias que nós estamos vivendo, têm acumulado coisas que precisam ser esquecidas. Que precisam, para ser esquecidas, ser deixadas para trás. Viva um novo dia amanhã. Faça algo diferente. Conecte-se ao Senhor e ao seu grupo e à sua família. E como ele diz, prossiga para o alvo. Você tem que ter um alvo. Saiba que você tem um prêmio lá no final aguardando você. É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Todos, pois, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que você já alcançou? O que você já sabe da palavra? O que você já aprendeu? Ande de acordo com isto. E o último texto é 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos, porque o tema hoje é não desanime. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, por isso falamos da saúde semana passada, na anterior, nas 5 últimas semanas. Mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Saiba que, ainda que os anos passem, ainda que os meses sejam perdidos, ainda que os dias não sejam contabilizados como você gostaria, saiba que, interiormente, você pode se renovar todos os dias e não desanimar jamais. A nossa leve e momentânea tribulação, diz Paulo, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que tem pesado mais? Os dias difíceis, os dias de isolamento, ou aquilo que o Senhor diz que pode gerar um peso eterno de glória para a sua vida, para Deus Pai que está sentado no trono, para Jesus que pagou o preço,
para que você viva vitoriosamente. Louvado seja o Senhor. As coisas que se veem são temporais, quer dizer, vão passar. Eu quero dizer, isso vai passar, mas as coisas que não se veem são eternas, é o que Paulo diz aqui. Fixe a sua vida, foque a sua vida, paute a sua vida nas coisas eternas e saiba que essas vão passar. Olhe para frente, tenha objetivo claro em mente, seja firme, determinado, foque no seu objetivo e não desanime. Esse é o resultado que você vai colher. Eu quero orar por você e pedir por você, pela sua casa, pela sua família e pelo seu grupo, para que Deus esteja abençoando ricamente. Essa semana, que sabe hoje mesmo ainda, procure saber qual é o grupo com o qual você deve ter comunhão e mantenha-se informado, mantenha a comunhão, faça isso para a glória do Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra não volta vazia. Mais uma vez, ela produziu o resultado na vida destes ouvintes. Senhor, que todos estejam se conectando diretamente à fonte, Jesus, e permaneçam em Ti. Senhor, que todos percebam o mover de Deus na sua vida, reconhecendo a Ti, Senhor, em todos os seus caminhos. Senhor, que todos encontrem tempo para relaxar, para descansar e para encontrar forças e ânimo novamente, que aprendam a administrar, a remir o tempo adequadamente. Senhor, que ninguém se canse de fazer o bem e que todos guardem firme a confissão da esperança. A Tua palavra diz que é na esperança que nós fomos salvos. Senhor, que seja isso sem vacilar e que todos estejam abrindo o coração para que não falte o amparo da oração, porque a Tua palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se há alguém nos ouvindo, Senhor, que ainda não teve a oportunidade ou não aproveitou a oportunidade de colocar a sua vida nas Suas mãos, que o faça agora, em nome de Jesus, e que Tu recebas na glória. Quero convidar você a fazer essa oração de entrega, dizendo: Senhor Jesus, eis-me aqui, a minha vida é Tua, ela Te pertence, eu quero andar contigo e quero provar juntamente com este povo o que é não desanimar. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz e a presença do Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.